Escrevi e reescrevi este capítulo muitas vezes. Pensei, repensei, respirei fundo, mas em algum momento eu soube, eu precisava falar sobre isso. Você já se sentiu tão sobrecarregado que não conseguiu comparecer a um velório ou sequer visitar uma pessoa muito doente? Para quem vive com TDAH, ansiedade ou é uma pessoa altamente sensível, esse tipo de situação pode ser muito mais do que difícil. Pode ser paralisante. Velórios e rituais de despedidas mexem com emoções profundas, mas também envolvem muitos estímulos ao mesmo tempo. Regras sociais implícitas e decisões rápidas que nem sempre conseguimos tomar. E tudo isso pode causar um curto-circuito interno. Não é preguiça, não é falta de empatia. É um sistema nervoso tentando sobreviver num momento que já é difícil por si só. Se você já sentiu culpa, vergonha, medo de julgamento e ainda assim não conseguiu ir, está tudo bem. Muita gente passa por isso e nem sempre consegue nomear o que está sentindo. O custo invisível de tentar pertencer pode ser alto demais. Quem tem TDAH ou ansiedade pode enfrentar uma verdadeira tempestade emocional e cognitiva em situações como essa. Regular sentimentos exige uma energia que, às vezes, simplesmente não está disponível. Os sons, cheiros e a quantidade de pessoas podem gerar sobrecarga sensorial. Há ainda o esforço de se organizar, lembrar do que dizer, quando chegar, quando sair, e o medo constante de não se comportar de forma esperada, mesmo com dor sincera. E às vezes existe ainda a incapacidade de chorar, como se fosse perigoso começar porque talvez não consiga mais parar. Em alguns casos, o choro vem dias ou meses depois, em silêncio. E quando há lutos complexos, aqueles que não cabem nas regras sociais de despedida, o processo pode levar muito mais tempo do que se imagina. Algumas estratégias podem ajudar. Planejar com antecedência, saber o que esperar, criar um plano simples e flexível, até mesmo prevendo uma saída antecipada se necessário. Levar consigo um aroma que acalma, um fone de ouvido ou um objeto tátil pode ajudar. Eu disfarço a necessidade de me proteger com chales, pashminas e blusas de frio. Estar acompanhado de alguém que me compreenda ou que compreenda as suas necessidades pode fazer toda a diferença também. Acima de tudo, é importante lembrar que está tudo bem fazer pausas e focar em uma coisa de cada vez. Às vezes, cuidar da saúde mental é dizer não a algo que pode nos quebrar por dentro. E isso também é uma forma de amor, por você e pelos outros. O luto não tem fórmula, é confuso, é seu. Sua dor é válida. Você não está sozinho. E você não precisa fingir estar bem para ser respeitado. Ou ao menos, não deveria precisar mascarar os seus sentimentos. Se esse tema tocou você, compartilhe nos comentários ou salve este vídeo para ver quando precisar. Lembrar que está tudo bem não dar conta de tudo. Aqui no canal você encontra apoio para lidar com o mundo inteiro, um passo de cada vez.
E se mesmo com tudo isso, você ainda sente que o seu corpo trava, ou que algo invisível pesa mais do que você consegue explicar, respire, porque isso também existe, mesmo que nem todo mundo fale sobre isso. Ao longo do tempo, a gente ainda vai conversar sobre o impacto das energias nos ambientes, sobre formas de proteção que não aparecem no manual de boas maneiras, mas que o corpo sente. Tudo é válido para ativar o seu natural poder interior, a sua força interior. Por exemplo, o uso de pedras para harmonização não é sobre mágica, é sobre intenção. Algumas, como a pedra obsidiana, ajudam a proteger e trazer aterramento. Outras, como o quartzo rosa, suavizam. Cada uma tem sua frequência e, às vezes, tudo que a gente precisa é de algo que lembre o corpo a voltar ao nosso centro. Já um banho de sal grosso do pescoço para baixo, quando não temos uma cachoeira ou um mar à nossa disposição, é recomendado por muitas tradições para descarregar o corpo físico sem interferir diretamente nos centros superiores, como a mente e a espiritualidade. O foco está em dissolver o excesso de energia acumulada no campo mais pesado. Sim, estou me segurando para não falar demais. Talvez você nunca tenha feito reiki, mas pode já ter sentido o poder de um simples gesto de cuidado, como quando uma mãe passa a mão sobre o ferimento de um filho, ou talvez já tenha recebido um passe espiritual em um centro kardecista, ou praticado o jureio na igreja messiânica, ou ouvido falar de Qigong ou Tai Chi, práticas orientais que combinam respiração, energia e intenção para promover o equilíbrio. Sem tomar partido, a gente vai deixar espaço para tudo isso aqui no canal. Porque às vezes o que esgota não é só o evento em si, é o campo ao redor dele. Talvez você tenha se perguntado se existe uma forma de se blindar sem se fechar. Existe, mas isso nós vamos descobrir juntos nos próximos capítulos. Até lá, cuide-se bem. O essencial começa por dentro e o invisível às vezes fala mais do que 1000 palavras. Muito obrigada. Você é importante. Sua presença aqui faz diferença. Até a próxima.